Fala galera, tudo bom? Conforme prometido, convidei um cara top aqui pra gente conversar, botar a cabeça pra explodir mesmo e conversar sobre um papo, meu amigo, que tem tudo a ver. Às vezes você pode pensar que, mas filosofia é negócio que eu só estudo na escola, tem nada a ver e tal, mas eu tô com ele aqui, Rafael Barbosa, que ele vai provar a você que filosofia está em tudo, que filosofia não é só uma matéria da escola, mas sim é realmente um modo de vida, é você filosofar, né? E aí eu queria que ele se apresentasse aqui direitinho, falasse o currículo dele, eu já falei um pouquinho lá quando eu divulguei, mas eu queria que ele falasse com as palavras dele e a gente vai conversar nossa conversa por aqui. Então, Rafa, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o Ah, convite aqui para a gente bater esse papo muito doido e vamos embora. vamos embora, valeu, Vitão. Fala galera, beleza? Meu nome é Rafa Barbosa. Eu e Vitor, a gente se conhece já de Um bocado de tempo. algumas décadas, né? Algumas. Eu sou especialista em filosofia, em autoconhecimento, pela PUC do Rio Grande do Sul. Não comecei minha carreira dentro da filosofia, é um fato bem interessante, né? Comecei minha carreira na engenharia, na realidade. Foi minha primeira graduação, minha primeira atuação profissional e migrei para a filosofia aí por conta dos caminhos que a vida foi trilhando. E hoje tenho uma comunidade de pessoas que têm interesse em trazer a filosofia como uma postura de vida, que querem ter discussões que façam com que a gente saia da superfície, se chama Comunidade Natureza Filosófica. Então, hoje eu venho tentando escrever, produzir materiais, não é? Guiar essa galera, trazer conhecimento, porque eu acredito muito que, de fato, a vida da gente, a gente pode trazer algumas posturas, né, que fazem com que a gente experimente a vida melhor. E eu enxergo que a filosofia ela é muito poderosa para trazer esse tipo de experimentação para a gente. Então, sou um cara assim hoje, não sei amanhã como é que eu vou ser, nem como é que eu vou estar, mas hoje em dia o que eu faço, o que me motiva e o que me faz estar aqui, né, me faz transpassar os meus dias é basicamente isso, Vitor. Bacana demais. Não, é engraçado quando tu lançou, né? Como o Rafa disse, a gente se conhece faz muito tempo. E aí, quando ele lançou a parte dele, de filosofia, como da natureza filosófica, eu fiquei tentando lembrar, mas eu já lembrava que ele gostava, no fundo, disso aí. E acontece comigo também hoje em dia. O que eu faço hoje, quando eu paro para olhar lá atrás, tipo, fica muito fácil de pessoa ver. Lá atrás não faz sentido nenhum. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente gosta. Mas quando você vê o que é que ele formou na frente, faz total sentido. E isso aí eu já uso como um pouco de gancho, né? Dessa parte do que a gente faz inconscientemente, que está no nosso dia a dia, que está dentro de tudo que a gente faz, que no fundo está envolvido com a filosofia. Um dos temas que eu falo muito é sobre o atendimento, sobre vendas, mas principalmente atendimento. E quando eu convidei Rafa, eu falei sobre isso, sobre a ligação que quando vai estudando atendimento, vai estudando esse comportamento das pessoas, tem um ponto da cultura organizacional nas empresas que está muito evidenciado, que influencia em todos os aspectos da empresa. E quando a gente pensa em cultura organizacional, até pegando esse gancho também, eu quando estudei cultura organizacional lá em administração, que eu olhei, eu falei, meu irmão, isso é mó balela, pô, negócio nada a ver, muita magia, digamos assim, para o mundo empresarial e tal. E hoje eu vejo que não, que no fundo tudo tem cultura organizacional. Seja a empresa de bairro, seja o mercadinho, tudo tem uma cultura ali envolvida que alguém instaurou lá. E quando você para pensar, todos os pontos da cultura você tem um ponto filosófico, você tem que questionar, você tem que ver de onde veio aqueles pontos, né? E eu queria, a princípio, que tu desse um introduzido, o que é que tu acha dessa ligação da cultura organizacional com o pensamento filosófico, o que é que realmente tem a ver, o que é que não tem, o que é que a gente viaja muito, o que é que não é. Então, pode ficar à vontade. Eu vou como um bom professor, estudante, eterno aprendiz de filosofia, eu vou até inverter um pouquinho a ordem. Eu vou te perguntar, assim, para que fique claro, né? O que é cultura organizacional? Só porque eu pergunto isso, né? Porque eu acho interessante a gente ter um ponto de partida, né? De entender o que é
E aí a gente começar a destrinchar essas conexões, tá entendendo? E possa ser que o meu entendimento seja diferente do teu, tu tá entendendo? Mas aí eu acho que é importante partir de quem realmente de fato estuda, né? Então, pra tu, o que é que tu acha que é cultura organizacional? Que aí eu... Trocando em miúdos, eu gosto muito de pegar as coisas. Eu lembro muito do Murilo Gun. Murilo Gun que faz muito isso, né? Ele pega um negócio e faz, meu irmão, não é isso não. Eu vou dizer do jeito que eu gosto. É assim, do mesmo jeito eu gosto de trazer para a realidade. A cultura organizacional, ela tem uma parte muito bonita, que é aquela parte que foi instaurada, são os princípios, missão, visão, valores, que está tudo ao redor disso aí. Mas quando você olha de cultura organizacional na realidade da gente, é algo que está enraizado, né? E eu vou dar um exemplo prático meu. Eu não tenho, como um bom empreendedor, digamos assim, como um bom ser humano, eu não tenho realmente evidenciado qual é a cultura organizacional da minha empresa. Mas, se eu perguntar para qualquer um dos colaboradores da Forlu, por exemplo, da minha agência e das pessoas que são envolvidas, eles entendem que eu tenho uma cultura organizacional de que eu sou totalmente aberto para eles, que a gente tem uma abertura das pessoas falarem um com a outra, independente de que parte da equipe é. Então a gente tem uma comunicação ativa e aberta. Então isso é um ponto da nossa cultura organizacional, que a gente busca desburocratizar o máximo possível tudo que a gente faz. Então, o mais complexo que a gente for fazer, a maior campanha que a gente for fazer, mas a gente tenta o máximo possível. Desde que eu criei a agência, eu busquei isso aí. Então a gente tem padrões disso aí que a gente está instaurado. E da mesma forma, principalmente a parte que eu bato muito é da cordialidade. Então, eu nunca vou pedir uma coisa para alguém da minha equipe sem antes dar um bom dia, boa tarde, pedir um por favor. É tanto que todos da minha equipe são acostumados com isso, então quando alguém de fora, por exemplo, pede alguma coisa a eles, sem um ato desse de cordialidade, eles já ficam pé da vida. Tipo, pô, a pessoa não tem condição de pedir um por favor, tal, porque eles são acostumados que eu, que estou acima hierarquicamente deles, não peço para outra pessoa, uma terceira, até uma pessoa do mesmo nível deles, tá fazendo desse jeito. Então, no meu ver, a cultura é isso aí, é algo que está enraizado, que está lá intangível, né, nas organizações, nas empresas, até nas famílias, pode dizer, uma cultura organizacional, e que é o que vai reger, vai mostrar o caminho a ser seguido. Né? Entendi. Eu acho, assim, ficou bem claro, né? Eu acho que um ponto de partida mais para a gente pensar é o seguinte, quando a gente fala de cultura, eu acredito que tu vai concordar com isso, mas cultura é algo que talvez não exista se a gente estiver sozinho. Isso, né? Então, para a cultura existir, a gente precisa estar com outras pessoas, né? A gente precisa conviver com pessoas. E talvez, puxando o teu gancho, o que a gente começa a entender é que, me corrija se eu estiver errado, né? Principalmente na parte organizacional, de empresa, mas eu vejo que a cultura, ela é o que a gente compartilha em termos de valor. Isso. Né? O que é que a gente compartilha em comum na nossa maneira de conviver? Eu acho que isso é cultura. Né? O que é engraçado? Vitor Hugo, por si só, ele tem uma maneira de viver, tem uma maneira de ser, ele tem valores que ele carrega consigo mesmo, né? Eu tenho os meus, enfim, cada um tem os seus. As pessoas que trabalham contigo, elas individualmente também têm esses valores. Porém, o que é engraçado? Enquanto a gente está dentro de um coletivo, os valores que a gente compartilha na experimentação, na vivência daquele ambiente, é o que formou a nossa cultura. Né? Então, a cultura, talvez a gente tentando trazer, né, como uma definição, como uma conceituação, talvez a cultura seja isso. Aquilo que a gente compartilha a partir da nossa vivência. Né? E esse ponto que tu disse é muito interessante, porque se é algo que a gente compartilha, só existe a partir da experiência com os outros, da convivência com os outros, e vai ditar a maneira como a gente se comporta dentro daquele grupo, né? Vai ditar a maneira como a gente se comporta dentro daquele ambiente. E o que é que eu percebo, né? A gente falando de filosofia, tentando fazer um gancho em relação a isso. Um dos grandes nortes, né, iniciais da filosofia é exatamente a convivência, não é? Talvez, se um homem ele não tivesse a experiência de conviver com o outro, talvez o questionamento não existisse, né? Talvez ele não se enxergasse como um ser social que precisa estar se perguntando, né,
como é que as coisas funcionam, enfim, ele não gera esse tipo de questionamento porque ele não tem nenhum outro fator para se comparar. Ele ia ter uma verdade absoluta, né? Ia ser só ele ali. Exatamente. Só que o que é que eu acho que é interessante? Tu abriu a conversa trazendo essa ideia e é uma coisa que eu defendo muito, né? Eu entendo a filosofia, a filosofia na origem, tu sabe a origem da palavra filosofia? Eu não lembro, não. É bem engraçado. É bem simples, né? É bem simples. Mas quem trouxe o termo a palavra filosofia foi Pitágoras, que é conhecido na matemática. Isso. Mas antigamente todo mundo era filósofo, né? Todo mundo que trabalhava com ciência, com pesquisa, com estudo, era considerado filósofo. Pitágoras era um cara muito sábio, muito inteligente, estudioso, e aí chegaram um dia para conversar com ele e perguntaram: Pitágoras, você de fato se considera um sábio? E aí ele disse: não, eu não me considero um sábio. Porque o sábio é aquele que é detentor da sabedoria. Não é? Ele é o detentor da sabedoria. Mas eu tenho amor pela sabedoria. E aí, filo vem de amor, Sofia vem de sabedoria. Então, na origem da palavra, na origem etimológica falando, filosofia significa amor à sabedoria. Só que o que é engraçado? A filosofia ela é muito vista hoje em dia como uma disciplina acadêmica, como uma disciplina teórica, né? Porque ela tem um corpo de conteúdo também, ela tem um corpo de conhecimento. É feito muitas vezes a gente vê, claro, as suas devidas proporções, a gente vê com marketing, né? A galera diz: marketing vai muito além do conhecimento, marketing é vivência, marketing é prática, né? A filosofia da mesma maneira. Só que o que eu percebo, Vitor, assim, na minha concepção, é que existem 3 elementos, 3 ingredientes que são naturais de qualquer ser humano, que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, que fazem parte da nossa natureza, da nossa constituição como seres humanos. O primeiro elemento é conhecimento, a busca pelo conhecimento. O segundo, a abertura para a reflexão. E o terceiro, a vontade de experimentar sentido. Tá? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente junta esses 3 pilares, esses 3 ingredientes, a gente passa pelo conhecimento, né? O conhecimento ele é tão natural do ser humano que se o ser humano ele não buscasse o conhecimento, a gente ia estar morando dentro das cavernas ainda. Né? Então, a busca pelo conhecimento é muito natural nossa, porque o ser humano ele é um bicho curioso. A curiosidade é um dos principais instintos de sobrevivência da gente. Né? Então, essa busca por conhecimento, por entender como é que a gente faz as coisas de uma maneira diferente, por entender como é que a gente pega um problema e resolve ele de uma maneira diferente, como é que a gente... Eu costumo dizer, o conhecimento ele é o casamento entre a lucidez e a possibilidade. Todas as vezes que eu tenho conhecimento de alguma coisa, eu entendo que aquilo existe e eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa com aquilo. Então, por exemplo, se a gente está aqui conversando e eu descubro que essa caneta risca esse papel. Eu ganho a possibilidade de transferir uma coisa que está na minha cabeça para esse papel e não ficar dependente só na minha cabeça. Então, o conhecimento, ele abre possibilidades para a gente. Né? Tá, o que é que isso tem a ver com cultura, com organização? Uma coisa que eu me questiono muito. Até que ponto, nos ambientes em que a gente vive, nos grupos nos quais a gente está inserido, essa busca por conhecimento é algo natural, é algo que é direcionado. Não é? Então, quando você pega a sua empresa, o seu contexto, o seu grupo, ele costuma buscar maneiras diferentes de fazer as coisas. Ele costuma buscar, tem aquela típica frase que para mim é mesmo que matar, que diz, mas é porque a gente sempre fez assim. É porque aqui sempre foi dessa maneira. Então, talvez, quando a gente traz esse pilar, que é natural nosso, da busca pelo conhecimento, e a gente consegue trazer para dentro da nossa cultura, a gente vai expandir a nossa maneira de fazer as coisas, a gente vai ganhar a lucidez de que existem outras formas, de que existem outras respostas que podem ser dadas, e principalmente, não é? O crescimento, muitas vezes, ele se dá a partir da experimentação do novo. É quando a gente conhece o diferente que a gente começa a crescer. Então, como é que a gente quer ter, não é, sei lá, resultados diferentes, como é que a gente quer ter entregas diferentes, se a gente está preso sempre no mesmo ciclo de conhecimento, sempre dentro do mesmo ciclo de aprendizado. Então,
uma das coisas que eu acho que é fundamentais quando a gente está pensando em desenvolver cultura, quando a gente está pensando nesse meio que a gente convive, é isso. Até que ponto nós somos direcionados para aprender? Tem uma frase de Alvin Toffler que ele diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. É aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Entende? Então, até que ponto a gente carrega essa cultura de que a gente sempre faz porque a gente sempre fez dessa maneira. Até que ponto, Vitor, a gente vê hoje em dia, de fato, empresas, organizações investindo no conhecimento dos funcionários, no treinamento dos funcionários. Até que ponto a gente vê as lideranças adotando uma postura prática de busca por conhecimento, de leitura, de curso, de treinamento, e isso vai refletir em toda a equipe. Porque muitas vezes essa cultura ela é disseminada a partir daquilo que a gente vê sendo construído no dia a dia. Então, se a pessoa que está na frente, se as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que não têm esse interesse pela busca pelo conhecimento, pela busca pelo novo, bicho, aí a gente tem que ir para o outro lado. Qual é a contracultura que está sendo criada? Né? Se a gente fala que cultura são os valores que a gente compartilha, valor não necessariamente significa uma coisa boa. A gente pode ter valores bons e valores ruins. Né? Então, eu acho assim, antes de entrar nos outros dois, né, para não me estender muito, um principal ponto para a gente trazer em relação a esse primeiro pilar do conhecimento. Até que ponto nós temos a cultura de buscar por conhecimento? Até que ponto nós temos essa cultura de expandir as nossas possibilidades, de estar buscando? Tem uma historinha que é bem engraçada, Vitor, de Tales de Mileto. É um filósofo do século VI a.C., isso eu lembro de Carreto, estudou alguma coisa disso aí também. Tales de Mileto tem uma historinha que diz que ele vinha caminhando assim, no meio da rua, ele era um cara que gostava de olhar para a lua, para as estrelas, viajoso e tal, olhando lá para cima. E aí, enquanto ele estava caminhando, ele olhando para cima, caiu num buraco. Tropeçou e caiu dentro de um buraco. E aí o pessoal que estava ao redor começou a rir. Rapaz. E aí fizeram um questionamento muito interessante. Perguntaram, tá vendo? De que é que adianta você ser um grande filósofo, você ser um grande pensador, você buscar por grandes coisas e você não conseguir enxergar o buraco que está na sua frente? É verdade, né? Faz sentido, né? Essa busca por conhecimento que a gente traz na vida da gente não necessariamente precisa ser uma coisa distante, alheia e não aplicável. Ter esse equilíbrio, né? Exatamente. E não aplicável no nosso dia a dia. Então, essa busca por conhecimento ela é importante, contanto que o conhecimento não vive mera informação, não é? Só que tem outro lado da moeda, eu gosto de olhar os dois lados, né? Tem um outro lado da moeda que também é muito verdade dessas pessoas que riram de tal que só olhava pro buraco. Pode ser isso também. Que só se preocupava com o buraco, tipo, anda só olhando se vai ter um buraco ou não, digamos assim. O que é que acontece? Quem eventualmente não cai dentro de um buraco, porque a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai errar. Sabe quem é que não cai dentro de um buraco? Quem já vive dentro de um. Enquanto a gente não busca por conhecimento, a gente vive preso dentro do buraco da nossa própria ignorância. A empresa, o grupo, o país, a família, não é? Que não se dedica em qualquer instância, leitura, um vídeo, uma conversa, isso aqui que a gente está fazendo é uma troca de conhecimento. Não é? Você sentar com as pessoas, conversar, escutar, isso é troca de conhecimento. Você dentro da sua empresa comunicar as coisas que acontecem, isso é troca de conhecimento. A gente vê que muita empresa não tem comunicação. Né? Você não sabe o que você está fazendo. O cara tem diversas filiais espalhadas pelo Brasil. Aí tem uma que tem um resultado muito bom e tem uma que tem um resultado muito ruim. Véi, por que você não botar as equipes para conversar? Saber o que é que ela está fazendo de bom, que a outra tá não entendendo? tá. Só não cai no buraco quem já vive dentro de um. Quem já vive preso dentro da sua própria ignorância. Tu entende? Então, eu acho que um dos primeiros aspectos que é importantíssimo é a gente tentar trazer essa ideia da busca pelo conhecimento, da construção da cultura que a gente quer ter. Pelo menos assim, no ponto de vista que eu enxergo, né? Justo. Um dos pontos que eu tinha colocado aqui dessa relação, que tinha justamente da cultura organizacional com a filosofia, um deles é esse desenvolvimento pessoal, que é isso, é o questionamento do cara que está lá, trabalhando todos os dias,
seja o atendente, o vendedor, o que for, e ele se questionar se o que ele está fazendo hoje realmente é o melhor que ele está fazendo, se ele não pode melhorar, se ele não tem pontos de melhoria. E do mesmo jeito da cultura, como você disse. Não necessariamente uma empresa que tem uma cultura organizacional bem definida, até no papel lá, missão, visão, valores, que ela é correta. Às vezes ela pode estar obsoleta, às vezes ela pode estar realmente até errada. Pode ser que seja uma, igual digamos assim, teve empresas há muitos anos atrás que praticamente a cultura dela era escravizar as pessoas, né, para trabalhar. Então, pode ser que não esteja certo. E essa contracultura, como você disse, de seu questionamento, do cara olhar e fazer... Ou ele ser a pessoa que questiona e diz, não, eu não vou estar nessa empresa porque ela não condiz com o que eu penso. Ou não, eu estou aqui, mas eu vejo que tem um caminho melhor e eu posso tentar ajudar essa empresa, essa organização, esse negócio. Aí ele está dando uma virada de chave nisso aí, né? Então, eu acho que tem todo esse ponto também nesse caso. Essa questão do conhecimento, aí é uma pergunta que é importante a gente se fazer, né? Beleza, Rafa, então, como é que eu trago uma cultura de construção de conhecimento enraizada dentro da minha empresa? Acho que isso é uma pergunta importante para a gente se fazer. E eu não tenho uma resposta definitiva, e o bom da conversa é isso, a gente pode se perguntando, né? Para a gente chegar em algumas conclusões, mas eu acredito que talvez aquilo que vale para o que a gente faz consigo mesmo, a gente consegue amplificar isso para as pessoas com quem a gente convive. Então, até que ponto a gente vê, né, empresas que investem em treinamentos, em eventos, né, participação de funcionários em eventos. Eu tive uma oportunidade muito, muito interessante, né, que assim, abriu muito a minha vida há alguns anos atrás, na empresa na qual eu trabalhava. Eu escrevi um artigo científico, né? Escrevi na época que eu fazia um mestrado e cheio de receio, né? Naqueles, caramba, velho, escrever esse artigo não vai ser aceito em canto nenhum. A barra começa assim, né? Esse artigo não vai ser aceito em canto nenhum. Aí era um congresso internacional de engenharia, escrevi o artigo e eu escrevi o artigo usando os dados da empresa que eu trabalhava. Eu peguei o trabalho que eu fazia no dia a dia, ali dentro da engenharia. Só fez levar. Né? Transformei isso numa linguagem acadêmica, escrevi um artigo, e aí, obviamente, eu pedi a autorização da empresa para publicar. Então, Rafa, naquela, eu disse, primeiro que o artigo não vai ser aceito, segundo que se for aceito, a empresa não vai autorizar. Não é para botar os dados. O artigo foi aceito e a empresa autorizou. Só que o artigo, o congresso era na Colômbia. Sim. Eu disse, não tem dinheiro para ir. Então, não adianta nem eu ir, né? Quando a empresa olhou, ela disse assim, Rafael, você vai estar levando o nome da gente para fora do Brasil. Os seus custos estão tudo pagos. Vá lá, estude, publique um artigo, né? Apresentei um trabalho para a gente no mundo inteiro, em inglês. Nunca tinha vivido isso na minha vida. Fui para fora do Brasil por conta da busca por conhecimento. Nada mais. E claro, você vê a importância do ambiente. Porque eu estava dentro de um ambiente que valorizava... Incentivava e valorizava. Incentivava o conhecimento. A empresa podia muito bem dizer assim, bicho, tu vai perder uma semana de trabalho, já começa por aí, não dá certo. Segundo, que tu tá usando os dados da gente aqui, a gente não quer estar se comprometendo com nada. Terceiro, que isso é uma coisa acadêmica. Nós somos uma empresa privada. Né? O que a gente está buscando não é informação para dar. Mas não. O contexto permitiu a empresa ganhar nome fora do Brasil, permitiu o funcionário se desenvolver. E isso, velho, como é que isso não replica? Como é que isso não bate nos outros funcionários? Como é que isso não bate na própria motivação do cara por querer estudar cada vez mais? Como é que isso não bate na troca que eu tive lá fora do Brasil e que eu trouxe para dentro da empresa? Então, você vê, né? É um gesto relativamente simples por parte da empresa, mas que motivou. A empresa, na época que eu fui contratado, eu disse, tem uma condição para ser contratado, que é que vocês permitirem que eu faça um mestrado. E a empresa disse, por que não? Então, são poucas as empresas que têm essa visão. Eu disse, não, porque eu vou precisar sair um turno por semana. Aí ele disse, beleza, mas você vai estar se qualificando de graça para a gente. A gente vai ter um profissional que vai estar crescendo. Então, por que não? Tu entende? Mas é uma visão, muitas vezes, que eu trago, que eu vejo isso, né? Muitas vezes a empresa se preocupa com o dia a dia, com o operacional, e esquece desses momentos de crescimento. Vai depender de qual, é como se fosse o óculos, né? Qual óculos que a empresa está usando. Se ela está vendo desse jeito, que você vai estar perdendo um período, um turno de trabalho para estar estudando e vai estar a empresa
com esse buraco. Ou não, vai estar investindo um turno no colaborador que vai estar lá se desenvolvendo, se transformando isso aí, trazendo isso aí para a empresa. Então, é as duas lupas, né? Exatamente. Que o cara vai olhar. E aí, como tu disse, pô, a lupa que a gente usa é de acordo com a cultura que a gente tem. É de acordo com os valores que a gente estabelece, que a gente traz para si, não é? E aí a gente pode se perguntar, né? Ah, Rafa, mas beleza, então é de acordo com os valores. E como é que eu faço então para me tocar, digamos assim, né? Dos valores que eu tenho, da cultura que eu carrego? Entra no segundo pilar. O primeiro eu falei que era o da busca pelo conhecimento. O segundo pilar é o da busca pela reflexão. Reflexão, a palavra reflexão vem de reflectere. Ré é de novo, né? Sabe que tudo que tem ré significa de novo. E flectere significa curvar-se, dobrar-se. Né? Flectere, flexão, de dobrar. Então, reflectere, reflexão é se curvar novamente, se dobrar novamente. Por que é que a reflexão ela é tão importante? É um dos pilares da filosofia, acredito que a gente sabe disso, mas por que é que é também um dos pilares da nossa vida, é natural do ser humano e deveria ser dentro da nossa cultura, também dentro dos grupos nos quais a gente faz parte. Porque tem uma frase que diz, quem não reflete, repete. A reflexão, ela é um segundo olhar diante daquilo que a gente vive, diante daquilo que a gente faz. Então, se a gente carrega sempre as mesmas ações, as mesmas atitudes, como é que a gente quer ter resultado diferente? Como é que a gente quer que o nosso grupo experimente coisas diferentes? Então, eu costumo dizer, né, o conhecimento ele é o casamento entre a lucidez e a possibilidade. Mas por que lucidez e possibilidade? Porque o conhecimento ele nos dá a consciência de que algo existe. Mas não significa que a gente vai usar aquilo da melhor maneira. É aí onde entra a importância da reflexão. Feito lá, eu sempre falo isso, né? Lá na praia de Recife, é cheio de placa de tubarão, né? Tem tubarão, não entra no mar. Tem tubarão, não entra no mar. E tem gente que entra. Né? Ou seja, a gente tem um conhecimento à mostra, ali na nossa frente, na nossa cara, que está dizendo, olha, é perigoso, não vá. Só que a possibilidade fica a nosso cargo. Então, é aí onde entra a reflexão, é um segundo olhar. Porque se o cara olhar assim e dizer, porra, não vou arriscar não. Vai, possa ser que eu perca um braço, uma perna. Vai que eu estou sorteado e vê o danado do tubarão hoje venha, aqui. Né? Então, a reflexão, ela traz essa quebra do outro mar, ela traz essa hesitação, que faz com que a gente pare, nem que seja assim, por um segundo, e diga, não, calma, peraí. Será que isso aqui precisa ser dessa maneira, desse jeito mesmo? Né? E a reflexão, ela está estritamente ligada com a capacidade de pensar criticamente. A falta de empatia, muitas vezes, é burrice, porque... Se você para prestar atenção, empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Certo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente deveria enxergar o mundo a partir da ótica daquela pessoa. Né? Ou seja, a gente se coloca no lugar do outro, então a gente vê o mundo da perspectiva do outro e não da nossa perspectiva. E aí eu paro para pensar, bicho, se a gente tem a capacidade de desenvolver empatia, e se empatia é a gente se colocar no lugar do outro e enxergar o mundo a partir dos olhos dos outros, imagina aí por quantas óticas diferentes a gente não poderia estar enxergando. Quantas novas perspectivas a gente poderia estar abrindo na nossa vida. Né? Quando eu me coloco no teu lugar, eu tento pensar, caramba, mas como será que Vitor se sente? Como será que Vitor enxerga? O que será que motiva ele? Da condição dele, da situação dele, do momento dele, do cenário dele, do contexto dele. Como é que será que ele enxerga o mundo? Só na gente fazer esse exercício. Olha o tanto de possibilidade que a gente abre na vida da gente. Porque eu comecei a entender que a tua condição é diferente da minha, que a tua origem é diferente da minha, que o teu desejo é diferente do meu, que aquele que faz sentido para você é diferente daquele que faz sentido para mim. Então, a empatia... ela, além de ter um aspecto humano muito forte, né, da gente se colocar no lugar do outro e conseguir cuidar, e conseguir ser mais humano, ser mais solidário nesse sentido, ela também é um momento de inteligência, de abertura de perspectiva. Com certeza. Se você olhar
Aí eu vou puxar de novo pro meu lado aqui. Se você olhar essa parte da empatia nesse sentido que você disse, de entender a visão do outro, quando a gente vê também, a gente começa a entender as necessidades do outro, né? Então a gente consegue, não a palavra agradar, mas a gente consegue atender realmente, vou dizer atender, mas atender melhor a necessidade do outro, seja nessa forma de falar, né, nessa forma de entender até a visão do outro. Eu tenho isso daí de, tipo, eu converso com todo tipo de gente, digamos assim, né? A pessoa que tem um pensamento direita, de esquerda, de meio, para cima, para baixo, azul, rosa. E eu sou uma pessoa que eu sei escutar. Às vezes o cara, eu não concordo com ele, mas eu sei escutar, eu sei meio que tentar ver a visão dele, pelo lado dele, porque sempre tem alguma coisa. Se a pessoa tem uma posição, se ela tem uma opinião, alguma coisa está favorecendo ele, nem que não seja algo material, mas favorecendo o lado dele, o que é que ele gosta, quais as intenções dele. Então, esse lado de se colocar no lugar do outro se torna, como você disse, um ato de inteligência, porque você consegue agradar o outro e não necessariamente é bajular, não necessariamente é querer babar, né, como diz a história, mas sim criar um ambiente bom, né? Criar um negócio legal. Exatamente, eu falei o primeiro, a busca pelo conhecimento e o segundo, a busca pela reflexão. Todos os dois são naturais no ser humano, fazem parte da nossa natureza. A reflexão é essa busca por esse questionamento, essa abertura que a gente tem. O ser humano se pergunta, né? Por que é que a maçã cai do pé? Por que é que o sol nasce? Isso faz parte da nossa natureza. Aí posso perguntar assim, Rafa, mas e por que é então que a gente está tão automático hoje em dia, né? Por que é então que a gente não vê esse questionamento à tona, né, tão forte hoje em dia? E tem uma historinha que diz que a filosofia, ela morre em 3 momentos da vida da gente. Ela morre quando a gente é criança, a filosofia que eu digo é esse questionamento, né? Ela morre quando a gente é criança, que suprimem o nosso questionar. Quando o menino começa a perguntar um negócio, eu digo, ô menino curioso, né? Para de perguntar a mim. Para de mexer, ô menino curioso, não mexe nisso não, a curiosidade matou o gato. Então, ensinam a gente que perguntar é errado. A gente já começa a adotar isso. O segundo é quando a gente vai se tornando adolescente e que a gente passa a adotar a postura dos outros como sendo a correta. Então a gente para, muitas vezes, de se questionar e a gente adota uma postura para que a gente se insira em um determinado grupo. A gente acolhe uma cultura, digamos assim, para que a gente se sinta parte daquilo. E a terceira é quando a gente é adulto, que a gente olha e diz assim, meu amigo, eu tenho tanto boleto nesse mundo para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu lá tenho tempo de estar me perguntando, eu tenho que fazer o que tem que ser feito e acabou-se. Só que eu acredito que esse questionamento, ele não morre na gente. Eu acredito que ele é adormecido, ele é encoberto e que ele pode sim ser resgatado, né? É prática, é exercício. E aí eu falei, conhecimento e reflexão entra no terceiro, que é a busca por sentido. Todo ser humano, Vitor, faz o que faz. Toda empresa faz o que faz. A gente procura o que a gente procura, a gente vive o que a gente vive, porque no final das contas, a gente quer experimentar sentido. O propósito, né? Tem que ter um propósito. Pode ser inconsciente, pode ser que a gente não tenha ideia necessariamente de um propósito definido, colocado ali no papel. Mas o ser humano, ele quer experimentar significado, ele quer experimentar realização. Tá? Quando eu falo sentido, eu não estou dizendo, mais uma vez, que tem que ser o grande sentido da vida, eu tenho que saber qual é a minha missão. Eu tenho que sair em uma jornada pelos montes e vales, subindo montanhas e fazendo um retiro meditativo para descobrir qual é o sentido da minha vida. Tem nada a ver com isso aí. Tem nada a ver. A palavra sentido ela é interessante porque ela traz 3 abordagens para a gente. Vocês preparados para prestar atenção nisso. Sentido é direção. Certo. Né? Como é que eu faço para ir aqui para João Pessoa? Bicho, pega sentido BR-230. Né? Pega sentido litoral, né? Sentido Bessa Praia, acho que tá entendendo? Então, sentido é direção. Quando nos falta sentido, individualmente, ou culturalmente, ou organizacionalmente, nos falta direção. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe qual caminho seguir. A gente fica feito Alice no País da Maravilha, né? Quando ela se encontra com um gato, que o gato pergunta, né? Você está indo para onde? Ela sei, não sei, mas me diga aí como é que eu faço. Para qualquer lugar serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Essa tua analogia me lembrou, eu até comentei em algum vídeo que eu fiz também essa semana, que já assistiu Piratas do Caribe, né? Aham. E já observou a bússola do Capitão Jack Sparrow, que ela aponta para onde você deseja ir. E acontecia de algumas pessoas pegarem ela e ela ficar só girando, porque as pessoas não sabiam para onde elas queriam ir. E aí eu até uso essa analogia que acontece muito isso nas empresas, nas pessoas. As pessoas estão lá, os negócios tá lá e o cara tá pegado na bússola e ela tá girando, ela não tem um sentido, ela não tem um propósito, então ela não sabe nem para onde é que ela vai. Que aí até acho engraçado do sentido de você querer, que até no filme tem um dos filmes que termina que ele ó, tem a busca pelo tesouro, mas no final das contas ele quer rum, ele quer tomar rum, aí ela aponta para a ilha. Então assim, para você ter noção algo que você quer, simples, querendo ou não como esse, como ele dá um exemplo de uma bebida, mas que direciona a pessoa. Se o cara quer beber, quer fazer o quê? É aquela direção. Se você quer estudar, a direção é essa. Se você quer se desenvolver, a direção é essa. Se você quer ser melhor naquela função que você faz, naquilo que você faz, tem a direção, né? Perfeito. E eu acho que é importante a gente pensar em dois aspectos diferentes. A gente tem o ser humano individual e nós temos o senso coletivo, as corporações e as empresas. Não é? Quando a gente fala, talvez, de empresas, de negócios, ter essa direção muito bem traçada é fundamental. É fundamental porque a gente sabe onde é que a gente quer chegar. A gente tem metas definidas. Como seres humanos, é importante a gente ter um senso de para onde a gente está indo, mas que a gente não traga para si mesmo a cobrança de que a gente tem que ter essa direção 100% formatada, escrita numa pedra e que diz assim, olha, Vitor, o caminho da sua vida é por aqui, siga e seja feliz. Eu acho que pegando para esse lado pessoal, né? Quando a gente bota pessoal, eu já passei muito tempo da minha vida, digamos assim, que não necessariamente eu tinha um propósito. Tipo, se alguém me perguntasse, eu morri de medo quando o cara ia pra uma palestra daquela que era aquelas palestras motivacional, do cara parar assim e dizer, qual é o seu propósito? Aí eu me lascava, porque eu tinha o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer, mas não necessariamente eu tinha as palavras do que era o propósito. E muitas pessoas têm isso, que é mais comum. Eu vejo muito mais gente desse jeito que às vezes prepara uma frase pronta, mas que não necessariamente é o que ele propõe na vida dele. Só que eu vejo que tem um negócio que é o seguinte, que até estava anotado aqui, eu ia passando, que é a questão dos princípios e valores, que é como se fosse a escala, né? O cara tem aqui que meu primeiro princípio é Deus, então em espiritualidade, segundo é minha família, terceiro é meu trabalho. Então, independente desse propósito, como você disse, ele está lá, escrito em pedra, o que o cara faz, mas qualquer decisão, qualquer coisa que o cara for fazer na vida, ele tem, peraí, vamos ver, está de acordo com meus princípios, está de acordo com o que eu quero para a minha vida e para a minha família. É uma coisa que está de acordo com Deus, não estou dando meu exemplo, né? Está de acordo com Deus, com a minha espiritualidade. Tá beleza. Isso aqui faz bem para minha família, isso aqui é algo positivo para minha família, é para mim, tá. Beleza. Isso aqui vai beneficiar no meu trabalho, no meu crescimento pessoal, no meu crescimento. Então, às vezes o cara não tem dizendo, meu propósito é ajudar pessoas assim, é meu propósito é fazer isso. Mas o cara tem os pontos. Isso aí eu garanto que o cara tem. Se o cara botar acima de tudo que é uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra, ele consegue discernir qualquer coisa que ele vai fazer, seja no profissional, seja no pessoal. É a escalada, né? Do cara fazendo os cortes. E é interessante também, porque isso que tu fala o cara tem um propósito definido e tal, não sei o quê. E uma coisa que é engraçada é isso, porque as empresas, elas penduram nas paredes dos seus prédios qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, quais são os seus princípios, qual é a sua cultura. E eu vou ser sincero contigo, definir tudo isso é muito fácil. Definir é muito fácil. Bicho, você pega... não quer ter o trabalho de definir. O cara contrata uma consultoria, que ela vai sentar e vai escrever uma rima. O cara bota até no chat GPT, se brincar hoje em dia. O cara pega no chat GPT, ele mete lá e o cara ele faz, uma maravilha. Difícil é viver. Difícil é viver. Então, assim, que a gente não traga para si o peso de achar que a gente precisa ter isso escrito, né? Definido, pesado.
Mas eu concordo quando tu diz isso, né? De que quando eu entendo quais são meus princípios, quando eu entendo quais são os meus valores, eu tenho pelo menos um sentido, no sentido de direção. Eu tenho uma direção que me aponta para algo que, no final das contas, é importante para mim. Talvez mude. Talvez a ordem varie ao longo da vida. Talvez não deixe de existir. Né? A gente, né, também não trazer, é isso aqui, vai ser assim pelo resto da minha vida. Não. Talvez isso varie. Mas a gente conseguir identificar o que é que nos habita, o que é que nos compõe, o que é que nos direciona, é o que vai fazendo com que a gente vá sentindo que a gente está construindo um caminho que traz sentido para a gente. É por isso que essa primeira parte do sentido é importante. O sentido tem três possibilidades, né? Sentido como direção, como disse, né? Qual é o sentido daqui para João Pessoa? Pega a BR-230. O sentido, ele pode ser também significado. Sentido, quando a gente se pergunta, qual é o sentido disso? Qual é o porquê disso? Né? Tipo assim, uma pessoa chega e diz, Vitor, eu vou trazer um elefante lá da Índia para a tua próxima campanha de vendas. Aí você diz, por quê? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso, né? Ou então, muitas vezes a gente se questiona, acontecem coisas na vida da gente, eu assim, mas não estou entendendo qual é o porquê disso, qual é o sentido disso que está acontecendo. Então, o ser humano ele tem isso dentro dele, que ele quer entender por que é que as coisas estão acontecendo, por que é que as coisas acontecem dessa maneira. Esse sentido por essa outra, ele é um motivo. É um motivo pelo qual algo está acontecendo. Nietzsche ele tem uma frase que é bem clássica, né, que ele diz, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, quando a gente traz esse senso de que nós temos um porquê por trás daquilo que nós fazemos, nós temos um sentido por trás daquela luta que a gente está batalhando, a gente tem a resiliência, a gente ganha a capacidade de atravessar aquilo, não de maneira mais fácil, mas talvez de maneira mais corajosa, porque a gente enxerga um sentido naquilo que a gente está fazendo. Desse ponto, tem até uma pesquisa, isso aí acaba se tornando embasado cientificamente. Tem uma pesquisa da época da Xerox, né? Xerox fez, que era bem explícito, digamos assim, o cara olhar, a gente traz pro óbvio de novo. Eles fizeram uma pesquisa de pegar uma pessoa, chegava na fila da Xerox, estilo a gente chegava lá na UFCG, onde fosse, tá lá a fila. E uma pessoa chegava e perguntava se podia furar a fila. Posso furar a fila? E aí, ela só dizia isso, posso furar a fila? Beleza, teve uma porcentagem de pessoas que deixaram, até aí baixa. Teve outra pesquisa que a pessoa chegava e fazia, eu posso furar a fila porque eu quero fazer a Xerox? É óbvio, o cara tá na fila da Xerox, ela quer fazer, quer tirar a Xerox, mas a porcentagem aumentou. E o terceiro, ela dizia outro motivo mais explícito. Eu posso furar a fila porque eu preciso fazer, porque eu estou com pressa, porque eu estou com pressa, tal. Era quase, tipo, 90%. Eu não tenho os dados agora. Mas, tipo, da importância do porquê. Às vezes é o porquê que não faz sentido. Pode até não fazer para a pessoa, mas não faz para quem é o receptor. Mas o ser humano realmente tem essa necessidade de eu saber o porquê. Né? Acho que mistura um pouco da curiosidade, mas ao mesmo tempo de dar essa satisfação. Nem que seja algo de tipo furar a fila porque o cara quer tirar uma Xerox, mas mesmo assim a pessoa deixa. E meio que termina completando um senso de racionalidade, fecha um ciclo, né? No entendimento da gente. Nietzsche ele fala muito disso, né? Quando ele traz essa ideia, ele diz o quê? Ele diz, o problema do ser humano não é o sofrimento, não. O sofrimento nunca foi o problema na vida de ninguém. Né? Que quebra muito a ideia que a gente tem, né? O problema da vida é o sofrer. Se não tivesse sofrer, a vida ia ser muito boa. Ele diz, de jeito nenhum. O problema do ser humano não é o sofrer. O problema do ser humano é a falta de sentido no sofrer. O sofrer é inerente na nossa vida. O sofrer ele vai acompanhar a gente, dependendo da maneira como a gente vive, em tudo que a gente faz. O ser humano, ele nasce e morre em sofrimento. O nascimento da gente é horrível. Sofrimento gigantesco, mas a gente não se lembra, né? Mas a dor que a gente sente é quando esse sofrer, a gente não consegue entender um motivo pelo qual a gente atravessa aquilo. Por exemplo, tem horas que acordar cedo é muito difícil. Mas quando a gente tem uma motivação por trás, uma justificativa, quando eu era criança, era muito engraçado. Eu estudava de tarde e acordava muito tarde. Todos os dias eu acordava 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, para a aula que começava de 1 hora da tarde. Minha família ficava louca comigo.
Quando era dia de campeonato de futsal, dava 5 horas da manhã, eu estava no pé da cama da minha mãe dizendo que a gente ia se atrasar. Eu no instante acordava bem cedinho. Né? Então, tinha uma motivação, tinha um porquê que nos impulsionava naquilo. Por que é que danado tem tanta gente que vai para academia? E é um negócio que dói. E o cabo ainda paga. Paga. O cabo O ainda cabo ainda paga. paga, né? O cabo podia estar indo descarregar um bocado de caminhão, de não sei o que, tá recebendo dinheiro, tá ganhando força, né? Mas não, o cabo paga para ir para claro, né? Tô brincando, mas há um sentido ali, né? Naquela quebra que ocorre ali, naquela dor, naquela fadiga, né? Porque algo está sendo construído em cima daquilo. Então, o segundo aspecto do sentido é esse, é o significado. É o porquê. O primeiro, direção, o segundo, significado. E o terceiro aspecto do sentido é o verbo. Sentir. Né? Sentido pode ser um verbo também. Então, uma vida sem sentir na pele, sem experimentar, sem gosto, se torna uma vida vazia. Se não tivesse os problemas, se não tivesse o sofrimento, ela ia ser vazia, né? Tu entende? Então, quer dizer, não necessariamente eu digo, uma vida com gosto tem que ser uma vida boa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma vida que a gente consegue sentir gosto de algo. Que a gente consegue sentir de fato que alguma coisa está acontecendo. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente termina ficando aí, a vida. Tu entende? Nada mais nos abala, nada mais nos afeta. Então a gente se pergunta assim, beleza, e para que continuar? Para que continuar com esse emprego? Para que continuar com essa cultura, com essas pessoas, fazendo o que eu estou fazendo, se eu não estou aberto a sentir nada? Então, o sentido ele é fundamental nesse aspecto. Ele traz direção, ele traz significado e ele traz o verbo, ele traz o prazer, ele traz o sentir. E aí eu me pergunto, não é? Dentro das empresas, no universo organizacional, nesse universo de cultura que a gente está conversando aqui, até que ponto é se pensado isso no aspecto do colaborador, não é? Dele enxergar motivação naquilo que ele faz, dele enxergar um porquê naquilo que está sendo construído, dele enxergar um porquê daquilo que ele vem todos os dias ali para fazer. Tu entende? Eu acredito muito nisso, de que equipes que são direcionadas por um porquê, por um propósito, por um entendimento de que há uma motivação por trás daquilo ali, né? A gente não ganha só no papel que está na parede dizendo qual é o propósito da empresa, qual é a visão, os valores da empresa. Né? A gente ganha porque a gente está construindo um funcionário mais honesto consigo mesmo. Eu ia dizer mais feliz, mas não é um funcionário necessariamente mais feliz, mas é um funcionário, um ser humano mais honesto consigo mesmo. Que olha para a sua vida, que sabe as suas dificuldades, que sabe aquele que lhe habita, aquele que traz gosto para o que ele vive. Então, eu acho que talvez de mensagem para a gente concluindo, é isso, né? Nas culturas em que a gente vive, em que a gente está envolvido, até que ponto essa construção de sentido dela é valorizada. Acho que isso é um ponto assim, fundamental para a gente refletir, para a gente buscar trazer melhoria para todo mundo, né? Com certeza. E você falando aí tudo do sentido, realmente foi encaixando algumas coisas aqui na minha cabeça. Que, tipo, não tem graça, né? O cara, se não tivesse problema, não tivesse sofrimento, não tira graça. É tanto que a gente vê, tem gente que tem muito dinheiro, uma vida super confortável, às vezes tem os dois pontos, né? Tem o cara que tem muito dinheiro e não para, ele tem que inventar sempre alguma coisa. E tem o cara que tem muito dinheiro, tem tudo, e o cara tá triste, porque ele meio que tá sem essa motivação. E o ser humano, pô, ele é competitivo, ele gosta de ter esses desafios. Só que a maioria das pessoas não entende que a partir do momento que você resolve um problema, você cria outro. Você resolve um problema, você cria outro. Isso é um ciclo eterno. A galera vem falando muito da inteligência artificial, que vai tomar conta, que vai substituir as pessoas. Não, ela está facilitando um monte de processo que tem aí, que realmente acaba tirando a gente dessa mecanização. Que ela está fazendo coisa que realmente a gente deixa de estar mecanizado. Mas ela cria o outro problema, que é o quê? As pessoas realmente pensarem. E eu tenho para mim que a inteligência artificial ela pode
ir muito além, mas ela nunca vai superar a capacidade cognitiva humana dessa parte do sentir realmente, da gente conseguir questionar, a gente inventar as coisas tão elaborantes e colocar ela para funcionar. Então, isso é um ciclo vicioso que realmente tem que existir, que é das pessoas resolverem problemas e outros problemas serem criados, só que dessa forma, ela ter esse sentido da pessoa se sentir motivada de estar resolvendo esses problemas. Que pode ser que esse problema seja aquela pequena venda do dia, pode ser que seja atender aquela pessoa, pode ser que seja conversar com alguém que está ali no seu estabelecimento, no seu negócio, até na sua casa, mas que é um problema diário que o cara vai tendo. E ver isso como combustível, né? Eu acho que isso aí tem que ser realmente como combustível. Às vezes tem dia realmente que o cara tá cansado, o cara fala, pô, não queria fazer nada hoje. Mas a gente vive disso, né? A gente vive de fazer coisas, resolver coisas e ir nesse ciclo eterno. Tu falou da inteligência artificial, de um problema que traz outro. E falando da inteligência artificial, a gente vê muita galera trazer essa ideia, né? Será que vão roubar os nossos lugares? Será que vão deixar de existir empregos? Ou outra perspectiva que a galera traz muito é do tipo assim, né? Estou impressionado pela inteligência artificial conseguir fazer o que ela faz. Eu estou impressionado pela inteligência artificial estar conseguindo fazer coisas muito mais rápido do que o ser humano, né? Estou impressionado da inteligência artificial conseguir fazer tudo isso dessa maneira. Eu, sendo muito sincero, eu não estou muito impressionado, não. O que eu fico impressionado é de ver o ser humano deixar de fazer o que ele sabe fazer. Tu entende? Nós temos a capacidade, inclusive, de criar coisas fantásticas, gigantescas. O Washington Oliveira, que é o maior publicitário do Brasil, o cara bem crítico, aí ele diz, as pessoas estão subestimando a inteligência artificial por causa da burrice natural das pessoas. Tu entende? Então, assim, eu não me impressiono com a inteligência artificial fazer aquilo que ela consegue fazer. Eu me impressiono de ver o ser humano desacreditado de si.